Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre ondas, assunto muito comum de cair aí nas nossas provas. Então preste bastante atenção, vem aqui com a gente que vai ser sucesso, pessoal. Seguinte, o que são ondas? Né? São perturbações que estão se propagando e carregam apenas energia consigo. Mas como assim perturbações? São variações de algumas grandezas físicas, como por exemplo a densidade, ok? Então você tem uma variação de densidade, você pode ter essa diferença se propagando, transportando energia. Isso é apenas um exemplo. Outro exemplo seria oscilações de campo elétrico e magnético e assim vai. Beleza? Importante saber que transportam apenas energia. É o que basta pra gente aqui, tá bom? Quanto à natureza dessas ondas, a gente divide em dois ramos. Ou ela é mecânica, que ela necessita de um meio de propagação, senão ela não consegue continuar, ok? Então, como o som, molas, beleza? Que você coloca ela para oscilar, cordas que você balança, tudo bem? E as ondas eletromagnéticas, né, que não precisam de um meio para se propagar, elas se propagam inclusive no vácuo, tá ok? Como a luz visível, os raios-x, a radiação ultravioleta, ok? Então, mecânica precisa de um meio, eletromagnética não precisa de um meio, se propaga tanto no meio quanto num vácuo, ok, pessoal? Bom, importante saber o seguinte, ó, como eu falei, as ondas transportam energia. E quanto de energia que elas transportam? Depende de sua frequência. Quanto maior for a frequência dessa onda, maior será a energia que ela está carregando, ok? E a proporção que se dá é através da constante de Planck, que vale 6,63 vezes 10 a menos 34 Joule vezes segundo, ok? Bom, então já quem está focando aqui nas ondas eletromagnéticas por enquanto, vou falar com vocês com parte do espectro eletromagnético que a gente tem, né? A gente tem as ondas que são muito grandes, né, e de baixa frequência, e quando eu digo muito grande, significa que elas têm um grande comprimento de onda, que eu já vou falar sobre isso, ok? Como as ondas de rádio, tem baixíssima frequência de 1000 Hz só, ok? E grandes comprimentos de onda. E aí eu vou reduzindo isso, vou chegando aqui nas micro-ondas, que é do forno micro-ondas, beleza? Com 10 a 8 Hz mais ou menos de frequência, tá? Então já diminuí o meu comprimento de onda. Aqui, ó, infravermelho, aumentei a minha frequência, diminuo o meu comprimento de onda. Infravermelho, a gente mesmo emite, pessoal, só que nossos olhos não são capazes de perceber isso. Mas equipamentos mais sensíveis, como óculos de visão noturna, ok? Conseguem detectar essa perturbação que se provoca, né, no meio em torno de nós. Então, por isso que é verificada a temperatura, né, os caras com óculos de visão noturna conseguem enxergar no escuro. Ok, pessoal? Então, importante, né, na época em que esse vídeo está sendo gravado, nós estamos numa pandemia, e aí uma das formas de se verificar possíveis sintomas, né, possível contaminado, é através da determinação da sua temperatura, que atualmente tem sido, né, feito com a leitura de um termômetro, ok? Que é no infravermelho. Pessoal, isso não faz mal, ok? Isso não faz mal algum, tá? Infravermelho nós mesmos emitimos. Então é como se a gente perto de outra pessoa já estaria fazendo mal, tá bom? E aí, aumentando essa frequência, a gente tem a luz visível, que é uma região bem pequenininha do espectro eletromagnético, como a gente viu, né, na parte lá falando sobre luz, ok? No iníciozinho da ótica. A luz tem um comprimento de onda que varia de 400 nanômetros, ou 10 a menos 9, até 700 nanômetros, ok? Então isso compreende a frequência de 10 a quinta Hz, ok? E aí, a partir daqui que o negócio começa a ficar mais estreito. Aqui são as radiações que nos fazem mal, ok? 10 a 16 Hz é ultravioleta já, que vem do Sol, que é capaz de provocar câncer de pele e afins. Radiação aqui, ó, com raios alfa, 10 a 18 Hz, comprimento de onda já ridiculamente pequeno. Frequência de 10 a 20 Hz para lá, raios gama, comprimento de onda muito pequenos e frequências muito altas, ok? Bom, propagação, pessoal, a gente pode separar em ondas transversais e longitudinais.
Transversais. Transversal da ideia de que é perpendicular, né? Então você perturba, oscila numa direção, como numa corda, e essa onda vai se propagar perpendicularmente, transversalmente, ok? Então, como as ondas eletromagnéticas, como a onda em uma corda, beleza? Perturba, vibra numa direção, propaga perpendicularmente. E as longitudinais são aquelas que se propagam na mesma direção que elas são perturbadas, são originadas, tá? Então, vibrou e propagou no mesmo sentido, na mesma direção, longitudinal. Exemplo, som, né? Uma onda mecânica, porque precisa de um meio para se propagar, okay? E a mola. Tudo bem? Agora vamos falar sobre os componentes de uma onda, que são muito importantes também, tá? Bom, essa onda aqui, pessoal, bem característica, não significa que todas tenham essa cara, mas todas têm o mesmo ponto ali em comum. Vamos lá? Tem sempre uma região aqui intermediária, que é uma região de equilíbrio ali, ok? A distância entre essa região de equilíbrio até o ponto mais alto, que é chamado de crista, ou até o ponto mais baixo, que é chamado de vale, é chamado de amplitude, ok, pessoal? Então a amplitude é só esse pedaço aqui, ó, do nível de equilíbrio até o ponto mais alto, até o pico, até a crista, ou até o vale, tá bom? Não é isso tudão aqui, de crista a vale não, é do meio aqui, ó, beleza? Equilíbrio até crista ou equilíbrio até vale. Isso é amplitude, ok? Agora, aquele tal do comprimento de onda que eu comentei, o que é isso? É a distância entre duas cristas consecutivas ou então dois vales consecutivos, tá bom? Ou ainda de forma geral, é a distância que a onda percorre até começar a repetir o seu desenho. Por exemplo, aqui ó, começou, veio subindo, desceu e chegou até aqui de novo. A partir daqui já é um Ctrl+C, Ctrl+V dessa parte. Então isso aqui também é um comprimento de onda, ok? Assim como de crista a crista ou de vale a vale, tá? Esses pontos que ficam exatamente na região de equilíbrio, né? Nessa região aqui, ó, tá bom? Nessa linhazinha, são chamados de nós, tá bom? E a velocidade de propagação de uma onda é lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência dessa onda, ok? Então essa é a velocidade de propagação. Lembrando, né? O que é o período e o que é frequência? Frequência é o número de repetições que aquela onda vai ter num certo tempo, geralmente dado em hertz, né? Ou 1 sobre segundo, voltas por segundo, repetições por segundo. E período é o tempo que leva para aquela onda se repetir. Ou seja, período é o tempo que leva para essa onda percorrer uma distância igualzinha ao seu comprimento de onda. Ok, pessoal? Então a gente também pode escrever a velocidade como lambda dividido pelo período. Ok até aqui? Agora a gente vai falar sobre alguns dos fenômenos ondulatórios, galera. Vamos começar pelo mais simples deles, né, que é a reflexão, que ocorre quando uma onda incide sobre uma interface, né, sobre uma região que está separando dois meios, e ela retorna para o meio original da sua propagação, né, para o meio incidente. Mas quando ocorre isso, né, ela mantém sua velocidade, seu comprimento de onda e sua frequência. Beleza? E também temos aqui a refração. O que é o fenômeno da refração? É quando uma onda muda de meio e aí com isso ela tem a sua velocidade também alterada, tá? Mas também o seu comprimento de onda é modificado, galera. A única coisa que se mantém é a frequência sempre da fonte. Lembre-se disso. F de frequência, F de fonte. A frequência é da fonte, ok? Então o que acaba mudando é a velocidade e o comprimento de onda, ok? Tudo de acordo com o índice de refração do meio para o qual a onda vai passar, beleza? Então olha só, eu tenho aqui ó, um raiozinho, beleza? Que chegou uma onda, isso aqui pode ser representação de uma onda também, tá? Que chegou ó, com ângulo de incidência 1 em relação ao normal a uma superfície, vai passar para o meio 2 e aí vai ter um outro ângulo aqui de inclinação, o ângulo de refração, ok? E aí segue a lei de Snell-Descartes, ok? N1 seno de θ1, ou seja, a parte da incidência, é igual a N2 vezes seno de θ2, que é a parte da refração, ok? Para o meio ao qual ele chegou. Esta relação aqui, pessoal, também pode ser muito importante quando a questão tratar pedindo, né, do comprimento de onda,
pedindo também a velocidade que a luz vai ter ou a onda vai ter naquele meio, tá bom? E aí é só você tampar os caras que não te interessam e utilizar os caras que te interessam. Geralmente o que eles gostam? Eles gostam de relacionar comprimento de onda com índice de refração, ok? Velocidade com índice de refração e velocidade com os ângulos. Ok, pessoal? Bom, mas isso são para ondas, geralmente ondas eletromagnéticas focadas basicamente na luz visível, né? Que as questões gostam de cobrar isso aqui, tá bom? Ou então ondas do mar, tá? Mas agora quando a gente trata de ondas em cordas, pessoal, temos um detalhe. Se você tiver uma corda fina que vai interagir com uma corda mais grossa, né? Outra densidade linear, né? O que vai acontecer? Se a onda estiver vindo da corda fina, o que vai acontecer? Vai passar energia. Só que a corda grossa vai manter essa direção, tá vendo? Ó, essa orientação aqui, mas a fina vai ter a sua orientação invertida. A fase dela vai ficar invertida, galera. Então, quando vai de uma corda fina para grossa, beleza? O que acontece? Tem uma inversão de fase da onda refletida, ok? Beleza? E segue normal aqui para a corda grossa. Agora, quando vai de uma corda grossa para fina, a corda grossa, patente alta, não vai baixar a cabeça, né? Então, quando ela reflete com a mesma orientação e a onda que refrata, né, que passa para o outro lado, vai ter a mesma orientação da incidente. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? Fina para grossa, fina baixa a cabeça, patente baixa e segue lá a onda na corda mais grossa, ok? E aqui, ó, corda grossa mandando na fina, obedece aqui, ó, mantém cabeça para cima, patente alta. Beleza, pessoal? É que só lembrando, né, que tá falando isso de densidade, né? Densidade linear dessa corda é a massa dela dividido pelo comprimento. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Bom, outros fenômenos que a gente tem. Difração, galera. Difração é a capacidade que certas ondas têm, as ondas, né, de forma geral, têm de contornar obstáculos. Mas tem uma condição para isso. Esse obstáculo, seja ele uma fenda ou uma barreira mesmo, só vai sofrer difração essa onda se o comprimento de onda desta onda for maior do que o do objeto, tá? Que ela está contornando, desse obstáculo, dessa fenda, ok? Então é comum a gente observar isso onde? Em aquelas arrebentações assim de mar, sabe? Para poder enfraquecer para chegar na praia, ok? Por que a gente consegue ouvir, beleza? Pessoas que estão afastadas, estão depois de paredes, mas a gente não consegue ver. Ou por que o sinal de celular ou algumas transmissões não pegam direito depois de uma certa distância, beleza? Mas a gente consegue ouvir bem, né? Por que tem essas diferenças? Por conta da difração, ok? Como o comprimento de onda do som, né, e tal, ou das ondas de rádio, eles são maiores, eles conseguem contornar, tá, o obstáculo e aí a gente tem, beleza, o fenômeno da difração a gente consegue perceber o som e a recepção desses sinais. Agora, a luz, por exemplo, não atravessa a parede, não atravessa um obstáculo. Tudo bem? Polarização. O que é polarização, pessoal? É quando você delimita, você determina uma orientação de propagação de uma onda transversal, somente em ondas transversais, como nas ondas eletromagnéticas. Ok? As ondas eletromagnéticas são oscilações do campo elétrico e do campo magnético, okay? Que estão propagando junto, tudo variando com o tempo, no mesmo tempo. Então vai lá aquela mistura toda assim, tudo se propagando. Quando você polariza, você determina uma única direção, ou algumas direções, né? E aí você bloqueia outras, tá? Então você delimita isso. É uma forma da gente descobrir, por exemplo, se o óculos realmente é polarizado ou não. É só você pegar o óculos e colocar na frente da tela do seu computador, por exemplo, e vai girando ele. Porque girou o óculos, girou o óculos. Se ele for polarizado, ele vai ter uma polarização única, numa única direção,
e ele vai bloquear todos os outros raios, né? As outras oscilações de outras direções. Consequência disso, dependendo do giro que você faz, a sua lente vai ficar escura ou vai ficar clara. Ok? Interferência. O que é interferência? É a sobreposição de ondas. Ok? E aí, o que pode rolar? A gente pode ter uma interferência dita construtiva, que a gente tem um aumento na amplitude, um aumento desse sinal, ok? Ou então destrutiva, uma diminuição desse sinal, ok? Então, ó, quando você... E interessante, depois que as ondas se interferem, elas continuam se propagar de show de bola como se nada tivesse acontecido. É aquela coisa no momento ali, naquele ponto. Tudo bem? Então, a interferência construtiva, elas têm um reforço no sinal, ok? Interferência destrutiva tem uma diminuição ou até aniquilação do sinal. Ok, pessoal? Beleza? Então, geralmente, as provas gostam de colocar, né, as ondas um pouquinho defasadas, uma deslocada em relação à outra, e pergunta se é interferência construtiva, destrutiva, o que for. Você tem que olhar, ver se elas têm a mesma frequência, né, o mesmo comprimento de ondas, estão todas alinhadas direitinho. Tá bom? E aí eles vão dizer se a onda está em fase ou não está em fase. O que é isso, Jason? Estar em fase significa que a crista de uma onda coincide com outra. Ok? E está fora de fase quando o vale de uma coincide com a crista da outra. Aí está totalmente fora de fase, tá bom? Está o oposto. Tem a ressonância, galera. O que ocorre com a ressonância? É o famoso exemplo de quando a gente tem um cantor, beleza, que está emitindo uma certa nota e ele quebra uma taça, ok? Ou então como o caso antigo da ponte de Tacoma, que ela ficou oscilando, gente, concreto oscilando, porque a frequência dos ventos que estavam batendo nessa ponte, tá? Estava fazendo com que ela oscilasse. Como, Jason, isso? Porque a frequência desses ventos estava bem próximo, até mesmo igual à frequência natural dos átomos e moléculas daquela ponte, daquele sistema ponte. E aí, como as frequências se equipararam, a amplitude do movimento aumentou. Beleza? E aí, como a amplitude aumentou, foi transmitida muita energia e aí rompeu-se tudo. E é por isso que acaba tendo a taça quebrada quando o cantor, né, manda uma nota que tem uma frequência muito próxima à de uma taça. Acumula energia ali, ó, recebeu muito, pronto, a taça oscila, oscila, oscila até quebrar. Mas nem sempre isso é ruim, isso é bom, tá? Por exemplo, quando você quer sintonizar uma estação de rádio, por exemplo, ou a comunicação, você está no... eu antigamente usava bastante no walk-talk, assim, uma única frequência, um rádiozinho para você conversar uma pessoa com outra, vocês têm que sintonizar na mesma frequência, ok? Entrar em ressonância no sinal. Já que estamos falando de ressonância, pessoal, olha o que acontece quando você oscila uma corda, tá, que está presa em suas extremidades com uma determinada frequência. Bom, quando alcança um valor específico de frequência, vai se formar primeiro, né, uma única corcovazinha que a gente vai chamar de ventre, tá? E aí vai formar como se fosse uma sombrinha, você vai ver como se fosse um pontilhadozinho, né, uma corda fantasma aqui embaixo, tá? E se você aumentar ainda mais essa frequência, essa corda vai formar duas corcovas dessas, ou seja, dois ventres. E se aumentar ainda mais essa frequência, vão formar 3 e assim vai indo, ok? Então temos aqui os nós, temos esses caras aqui que são os ventres, ok? Cada região dessa daqui, pessoal, compõe o que a gente chama de harmônico. Então quando a gente tem um primeiro harmônico, n igual a 1 ou harmônico fundamental, ele possui esta aparência aqui. Segundo harmônico, esta. Terceiro harmônico, esta aparência aqui, tá bom? E aí, pessoal, como que eu sei qual é a frequência que eu vou conseguir produzir estes harmônicos, né? Então, a frequência para um enésimo harmônico, por exemplo, para o primeiro, ou para o segundo, ou para o terceiro, vai ser n, onde n é exatamente esse harmônico que você quer, vezes a velocidade da onda nesta corda, dividido por 2 vezes o comprimento dessa corda, ok? E o valor dessa velocidade, pessoal, é determinado através da raiz quadrada da tração, né, nesse fio
dividido pela densidade linear desse fio. Lembrando que densidade linear é a massa desse fio dividido pelo comprimento L dele. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, se está tampado aqui, está fechado dos dois lados, ninguém vê os dois lados. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as ondas estacionárias em cordas e essa foi a nossa aula sobre ondas, pessoal. Vejo vocês na próxima. Um grande abraço e ótimos estudos. Valeu!